desafios. Então a mensagem de hoje vai deixar você focado para que você não se distraia no meio do caminho. O tema da mensagem de hoje é: você não vai parar. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Fala: você não vai parar. Pastor, mas eu nem conheço. Eu sei, irmão. Libera essa palavra de vida, profetiza, fala: você não vai parar. Agora deixa eu falar para você, olha para mim. Você não vai parar se continuar no centro da vontade de Deus. Nada pode parar alguém que está escondido em Deus, irmão, por um princípio simples: se você está escondido em Deus, os teus inimigos te procurarão, mas não te encontrarão. Nada pode parar quem está escondido em Deus. Por quê? Porque você está cansado, mas Deus te renova. Você está com vontade de desistir, mas Deus fala para você: ei, não desiste, descansa. Você sabia que tem muitas vezes que a gente está pensando em desistir? Na verdade, tudo que a gente precisa fazer é descansar. Pessoas que estão no limite falam: pastor, quer saber, eu vou jogar tudo para o alto. Ontem uma pessoa me mandou uma mensagem assim: eu não sirvo para nada, nada do que eu faço vai bem, eu não tenho mais alegria na minha vida, me dá algum motivo. Eu não conheço a pessoa, me mandou pelo direct. Aí eu fui no feed dele, terceira linha de fotos, a foto dele com a família inteira. Aí eu peguei o link, fui no direct, colei e falei: tá aí o teu motivo. Como que você não tem nada de valor se você tem tudo que inúmeras pessoas desejariam ter, mas não tem? Você tem uma casa, você tem uma família, você tem filhos, filhos são heranças do Senhor. Então a grande verdade, irmão, que quando a gente está pensando em desistir, a gente precisa ressignificar algumas coisas. Será que eu realmente quero desistir ou eu só estou cansado? Então você pode declarar isso comigo? Diga: eu não vou desistir. Diga: eu só vou descansar. Primeira passagem que eu quero compartilhar está lá em João 16:33. João 16 diz assim: e eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Porque nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham... Me ajuda aí, gente. Escola dominical, vamos lá. Portanto, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo: olha, não vai ser fácil. Deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. Tem muita gente querendo desistir da jornada de fé. Não é porque não é apaixonado por Jesus, mas é porque é ingênuo. Desculpa te falar isso, mas é ingenuidade achar que a jornada de fé não envolve dor. Achar que a jornada de fé não envolve batalhas. Achar que a jornada de fé não envolve desafios. Achar que a jornada de fé não envolve impossibilidades. Irmão, você vai enfrentar dor sim, você vai enfrentar desafios sim, você vai enfrentar gigantes sim, você vai enfrentar tempestade sim. Mas Jesus está dizendo: mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo e você vai vencer também. Nada vai parar você se você estiver escondido em mim. Nada vai parar você se você confiar em mim, descansar em mim. Você crê nisso? Diga: eu creio nisso. Então por que a gente para? André, por que a gente para? Eu quero compartilhar alguns motivos pelos quais eu acredito que a gente para no meio do caminho. Primeiro motivo que eu acredito que faz com que a gente pare é porque a gente olha para as nossas desculpas mais do que olha para as nossas promessas. Olhamos para as nossas desculpas mais do que olhamos para as nossas promessas. Eu estava conversando com um empresário essa semana. Ele falou: pastor, eu admiro a forma que você enxerga a vida, você é muito prático. Eu falei: irmão, eu entendi qual que é a dinâmica da vida, é muito simples. Alguém quer saber qual que é a dinâmica da vida? É muito simples. Ele falou: qual é? Eu falei: é a seguinte: gigantes se levantam, você derruba, e novos gigantes se levantam depois. Eles vão ser sempre maiores do que eram, mas você vai estar sempre mais forte do que estava, e isso não vai mudar até o final. Por que às vezes a gente se surpreende? Porque a gente acha que o nosso último gigante era o final da história. Agora a gente só vai curtir os despojos de guerra. Mas entenda isso em nome de Jesus. A dinâmica da vida é: a cada nova batalha, Deus te dá novos despojos. E dentro desses despojos você tem novas armas para o próximo gigante que vai enfrentar. Irmão, não se distraia, não tire a sua armadura depois de uma vitória. A maior derrota que alguém pode ter é se desarmar depois de vencer a última batalha. A Bíblia diz que Davi, no tempo em que os reis iam para a guerra, permaneceu no palácio. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha um reinado que a própria palavra diz: nenhum outro rei foi como Davi, nenhum outro reinado será como o de Davi. Davi venceu batalhas. As pessoas diziam na rua: olha, Saul matou centenas, Saul matou inúmeras pessoas, mas Davi matou milhares. Entenda isso: Davi por um momento abaixou a guarda e encontrou em uma mulher o seu maior gigante.
Sansão era um cara tão forte que a Bíblia diz que ele arrancou os portais da cidade e levou até o mais alto monte. Com a queixada de uma jumenta, ele matou milhares de soldados. Ele enfrentava muitos homens, ele era extremamente forte, ele era empoderado pelo Espírito Santo de Deus, mas ele perdeu tudo e terminou como um palhaço porque deitou no colo errado. Então entenda isso, meu irmão, em nome de Jesus. A dinâmica da vida é entender que o gigante que eu acabei de vencer não é o final da história. Existem novos gigantes, mas eu quero declarar algo sobre você. Você não vai parar. Você crê nisso? Diga amém. Por que a gente para, André? Porque a gente olha para as desculpas mais do que olha para as promessas. Irmão, deixa eu compartilhar uma chave com você. Você sempre vai na direção do seu olhar. Deixa eu repetir isso aqui, presta atenção. Você sempre vai caminhar na direção do seu olhar. Eu já tive loja em shopping, eu não sei quantos aqui já tiveram um comércio em shopping, ou se você já parou para analisar, mas dentro de um shopping, o banheiro e alguns tipos de serviços são sempre no final dos corredores. Você já parou para observar isso? Porque força você a andar pelas lojas até chegar onde você precisa. Eles sabem que no meio do caminho o seu olhar vai te levar para algum lugar e você vai comprar o que você não precisa. Você está comigo? Por que o showroom dos carros, eles investem tanto? Por que você entra em prédios e você vê um apartamento mobiliado e você fala, eu quero exatamente esse daqui. Aí você aluga, quando você vai entrar, você vê que não tem nada a ver com aquele lá. Porque a gente caminha na direção do nosso olhar. Pastor, eu não entendi ainda, eu vou te explicar, irmão. Você, para romper em fé, precisa fazer algo simples. Mudar a direção do teu olhar, se você quer que Deus mude a direção da tua rota. A gente olha para desculpas, a gente olha para gigantes, a gente olha para mentiras, a gente olha para afrontas, a gente olha para inimigos, a gente olha para as tempestades. E a nossa pergunta é, por que eu estou com vontade de parar? Porque tudo que os seus olhos veem estão te chamando para caminhar para um lugar onde Deus não está. Deus não está na sua derrota. Deus quer trazer você para um lugar de paz. Deus não está no meio do teu pecado. Deus quer te trazer para um tempo de santidade. Deus não está fazendo com que você se aproxime daquilo que te enfraquece. Deus está falando, ei, para de olhar para aquilo que te enfraquece e deixa eu renovar você. Então muda a direção do teu olhar, se você quer que eu mude a direção da tua rota. Faz sentido para alguém? Eu estou tentando ser o mais prático possível hoje, porque talvez essa mensagem possa ajudar alguém que está aqui ou está pela internet a ressignificar algumas coisas. Pastor, por que eu estou pensando em parar o tempo inteiro? Porque você tem olhado para suas desculpas e, portanto, utilizar elas se tornaram verdade para você. Uma mentira, quando contada muitas vezes no nosso subconsciente, se torna uma verdade. Então a gente tem que parar de se prender às desculpas. Desculpas convencem pessoas, mas não mudam histórias. Desculpas, por mais que sejam verdades, continuam sendo desculpas. Você está comigo? Diga amém. Então como é que eu consigo mudar isso, pastor? É simples. É só você olhar na direção das suas promessas e não das suas desculpas. Irmão, todo herói da fé tinha uma desculpa perfeita. Moisés tinha uma desculpa perfeita. Ele era gago e o faraó era poderoso demais. Noé tinha uma desculpa perfeita. O que Deus pediu para ele fazer era pesado, cansativo e não fazia sentido. Davi tinha desculpa perfeita. O gigante era muito assustador e nenhum dos soldados do exército desejou enfrentá-lo. José tinha desculpa perfeita. Foi vendido pelos irmãos, foi feito escravo, foi esquecido, foi para o meio de um cativeiro. Irmão, Jesus tinha desculpa perfeita. A cruz era pesada demais e ele não merecia carregá-lo. Mas desde Gênesis até hoje, o que mudou a história não são as desculpas que a gente dá para Deus, mas é o nosso sim diante da visão que Deus nos dá. Guarda isso em nome de Jesus. O que vai construir o teu destino em Deus é se você vai dar para Deus mais desculpas ou se você vai dar para Deus mais sims em relação à visão que Deus já te deu. Irmão, eu tinha todas as desculpas para não pregar aqui hoje. Eu tinha todas as desculpas para descansar essa semana. Eu tinha todas as desculpas para me ausentar de alguns desafios. Eu tinha todas as desculpas, mas eu tenho uma promessa também, e elas são infinitamente mais poderosas do que todas as desculpas que se disponibilizam para mim. Irmão, as desculpas, elas se disponibilizam para a gente. São como manjares que vêm numa bandeja de prata. Você olha e fala, quer saber? Faz sentido, eu vou usar essa desculpa aqui hoje. O problema é que uma vida cercada de desculpas é como alguém que anda numa esteira. Você tem a falsa sensação de movimento, mas depois de um tempo você tem uma única impressão: você não saiu do lugar.
Uma vida cheia de desculpas faz com que a gente se ocupe tentando convencer todo mundo porque a gente não está vivendo o que deveria viver. Irmão, você não precisa convencer ninguém de porque você ainda não está vivendo o cumprimento das promessas. Você precisa hoje não se comprometer com as suas desculpas e se comprometer com o seu destino. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se comprometa com o seu destino mais do que você tem se comprometido com as suas desculpas. Se comprometa com as suas promessas. Quais são as suas promessas? Quais são as palavras que Deus liberou sobre a tua casa? Quais são as promessas que ainda não se cumpriram? Ei, se coloca na posição que Deus te chamou para estar e deixa Deus cuidar de você, irmão. Ai, pastor, eu sou improvável. E quem não é? E quem não é? Eu sou pastor na América e nem inglês falo, irmão. Aí Deus me traz para Miami. A gente começa uma igreja 7 meses atrás, 6 meses atrás, num espaço alugado de um coworking. Agora a gente tem quase 800 pessoas passando aqui por semana, 3 cultos. Se a gente começar a olhar para o quão bom a gente nem começa aquilo que Deus nos chamou. Mas deixa eu liberar algo sobre você. Você está comigo? Diga amém. Diga as minhas desculpas. Diga ficaram para trás. Porque a partir de hoje, o meu olhar está nas minhas promessas. Sabe, esse segundo motivo porque a gente muitas vezes se cansa. Isso aqui eu já compartilhei, mas eu preciso trazer a tua memória. Muitas vezes a gente se cansa porque a gente prefere a certeza do que é medíocre, do que a incerteza do que é desconhecido. Irmão, por que você não vai em missões? Jovens vêm falar comigo, pastor, eu tenho um chamado de missões. Mas por que você não larga tudo e vai? Pastor, porque já estou estabelecido, eu estou pensando em casar, eu tenho feito planos. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você crê de fato que Deus te chamou para algo, você precisa ser mais intenso na construção do teu futuro do que você é na construção das tuas desculpas. Às vezes a gente olha para alguns desafios e sabe o que acontece? A gente prefere se agarrar no que é mediano do que se lançar naquilo que é desconhecido. Quando eu vim para cá era tudo desconhecido, mas uma certeza eu tinha: se Deus me chamou para uma nova estação, Deus lá vai estar. Eu estava falando ontem com um amigo, a gente falou, sentado, e ele falou, como é que foi a sua vinda para cá? Eu falei, foi simples, presta atenção nisso. Durante 4 anos e meio, a gente morou num apartamento pequeno. Quando a gente montou a editora, a gente dividia a sala da nossa casa com as caixas de papelão dos livros. Então a gente morava num apartamento de 100 metros quadrados. Depois de 4 anos e meio, a gente se mudou para uma casa de 3 andares, quintal, quadra de tênis, piscina. O que acontece? 3 meses depois, Deus chama a gente para vir para cá. E a gente volta para o mesmo estágio que estava nos 4 meses e meio anteriores. A gente sai da casa dos sonhos para um apartamento de 100 metros quadrados, sem móveis, em Orlando. Aí talvez a tua pergunta seja, pastor, você regrediu? Não, irmão, eu avancei. Caminhada com Deus é como uma espiral. Você está sempre fazendo a mesma coisa, mas cada ano num nível mais alto. Parece que está andando em ciclos. Não são círculos, são ciclos. Deus está fazendo com que você passe pelo que já passou no passado, mas Ele vai te levar a lugares que você ainda não foi no passado. Então você precisa entender, o mesmo Deus que te sustentou no passado vai te sustentar hoje, mas você precisa permanecer firme. Existem momentos em que a gente é testado, o processo testa a gente, o tempo testa a gente. Irmão, o pastor Costa Neto diz que o tempo é tão poderoso que se ele fosse uma divindade seria semideus. Depois de Deus não existe nada mais poderoso do que o tempo. O tempo prova as nossas motivações. O tempo mostra quem é quem. O tempo revela até o nosso próprio coração. Depois de algum tempo, quando algumas coisas não acontecem, a gente percebe o motivo real pelo qual a gente fazia o que fazia. Pessoas que servem para serem vistos, depois de algum tempo, se não são vistos, mudam de igreja. E aí colocam a culpa em todo mundo. Na verdade, você não queria servir, você queria ser visto. Pessoas que colocam expectativa no outro e depois de um tempo são frustrados, colocam a culpa no outro. O problema não é do outro, o problema é seu, que colocou em alguém uma expectativa que só Deus poderia suprir. Então a gente precisa entender, o tempo, ele é poderoso. Por quê? Porque ele revela as nossas motivações. O tempo coloca as coisas no lugar. Você está comigo? Diga amém. Só que no meio desse tempo, você vai ter que abrir mão daquilo que é certo e medíocre para se lançar naquilo que é desconhecido. Mas Deus te chamou para viver. Irmão, eu não sei você, mas uma coisa eu aprendi com Deus: o lugar mais seguro que eu posso estar é correndo riscos com Deus. Eu sou tão apaixonado e confio tanto que Deus vai fazer, que se Deus me pedisse no ápice do meu ministério, mais uma vez, abre mão de tudo e recomeça, eu recomeçaria. Porque do que adianta me prender com todas as minhas forças naquilo que Deus não está mais? Já falei sobre isso.
Antigamente, o povo parava em alguns lugares e quando Deus fazia algo, eles estabeleciam um memorial de gratidão. Então eles faziam um altar de pedras. Depois eles se moviam, as tendas eram móveis e os altares eram fixos. Você está comigo? Diga amém. Presta atenção nisso. As tendas eram móveis e os altares eram fixos. Então o povo se movia, mas qualquer um que passasse ali, olhava para aquele altar e sabia que Deus fez algo com esse povo quando eles estavam aqui. O problema é que depois de algum tempo, a gente começa a pegar gosto pelas nossas tendas. A gente começa a se afeiçoar demais com elas. E sabe o que a gente faz? A gente inverte essa dinâmica. A gente começa a construir agora altares móveis e tendas fixas. Então o meu chamado é relativo, o meu ministério é relativo, as raízes na igreja que Deus me plantou são relativas, a forma como me dedico àquilo que Deus me chamou para fazer é relativo, mas o lugar que eu consigo enxergar isso eu não abro mão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, a porta que Deus abre ninguém fecha, agora a porta que Deus fecha ninguém abre também. O segredo é você não tentar se agarrar ao pouco que tem, é você se lançar no muito que só Deus pode te dar. Você está comigo? Por que se for para ele você pode aplaudir? Talvez não seja a pregação mais inspirativa, mas eu tenho certeza que se você analisar ela com calma, se você anotar algumas chaves, se você parar para analisar o que você tem vivido, você vai perceber que aqui tem alguns dos motivos pelos quais você em algum momento pensou em parar. Por que eu penso em parar às vezes, pastor? Por que às vezes a gente se sente tão desanimado? Vamos ser direto, irmão. Se o novo de Deus é tão bom, por que nem todo mundo está vivendo? Eu compartilhei isso hoje no meu Insta. Gente, vamos falar abertamente, se o novo de Deus é tão bom, por que nem todo mundo está vivendo? Você sabe por quê? Porque o novo assusta. O novo assusta tanto que às vezes a gente quer se lançar no novo de Deus, mas quer deixar um backup para se algo der errado, a gente tem para onde voltar. Todas as vezes que alguém tentou fazer isso com Jesus, Jesus falou, não, você não está pronto para me acompanhar. Jesus chega para um jovem rico e ele sabia que aquele era o backup dele. Então Jesus chega para ele e fala assim, vamos fazer o seguinte, pega tudo que você tem, abre mão e me segue. Jesus não estava preocupado com a riqueza dele. Jesus estava dizendo para ele, se você está preparado para abrir mão disso hoje, não é isso que vai te roubar de mim lá na frente. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Às vezes a gente tem backups. Eu vou para a América e se der errado eu volto. Eu vou para tal igreja e se der errado eu volto. Eu vou me envolver com esse relacionamento, se der errado eu volto. O problema é que a partir da primeira vez que você cogitar um backup como sendo uma possibilidade viável, na primeira crise você vai correr para lá. Sabe por que eu nunca pensei em abrir mão do meu casamento? Porque eu não deixei nenhum backup. E se der errado? Não tem como dar errado. Mas e se tiver uma crise? A crise não vai parar a gente. Mas e se o amor acabar? Não tem como, aquilo que Deus uniu, o homem não vai separar. Mas e se, esses e se que vão fazendo com que a gente fique em dúvida se realmente a gente está construindo aquilo que Deus chamou para construir. Pastor, você está indo para amanhã, mas e se der errado? Você volta para o Rio? Irmão, não tem essa possibilidade. Eu queimei os barcos no cais, eu queimei as pontes com o passado. Eu não tenho para onde voltar. E tem que ser assim. Pastor, se você sair de Orlando e não der certo em Miami, como é que você faz? Não tem o que fazer, não tem como não dar certo. Se foi Deus que chamou, Ele vai suprir. Aquele que me chamou para construir algo é quem vai fazer com que isso se mantenha de pé. Não sou eu quem faço. Ter esse entendimento deixa tudo mais leve, irmão. Não é sobre você, presta atenção nisso. Não é por sua causa. Deixa eu destrinchar isso para trazer um entendimento maior. Não é por sua causa. Pastor, você está dizendo que não tem nada a ver com o que eu faço? Não, eu estou falando algo ainda mais profundo do que isso. Não é por sua causa. Qual é a causa pela qual você faz o que você faz? Se a causa é de Deus, quem defende ela é o próprio Deus, não é você, irmão. Você não é próspero por sua causa. Você não é um cara inteligente por sua causa. Você não é um cara visionário por sua causa. Deus te deu uma causa e por isso Ele depositou dons em vocês. Por que existem pessoas extremamente ricas e extremamente frustradas? Porque ainda não entenderam a causa pela qual receberam os dons que receberam. Então construíram muitas coisas, mas não tem sentido que construíram. Entenda isso em nome de Jesus. Pastor, por que você planta igrejas? Não é por minha causa. Existe uma causa que eu defendo. Martin Luther King diz que se um homem não descobriu por que morreria, não descobriu por que viver.
Se você não tem nada que queima em você como fogo queimando nos seus ossos, não tem como você construir aquilo que Deus chamou. Por quê? Porque na primeira vez que um homem se conecta com o propósito que Deus chamou para viver, ninguém consegue roubar isso de você. Irmão, o cárcere não rouba isso de você. As tentações, as circunstâncias, os pensamentos, as críticas, quem não se move por aprovação não é paralisado por ausência dela. Se a aprovação não é o meu combustível, a falta de aprovação não vai me paralisar. A gente precisa entender isso, irmão. Por que você faz o que você faz? Você está comigo? Diga amém. Por que às vezes a gente cogita parar? Porque a gente deixa sempre um backup. Eu vou noivar, se não der certo, eu ainda tenho esses contatos aqui. Gente, eu estou falando, mas é verdade ou não? É a mais pura verdade. Então no seu subconsciente você está dizendo, eu não estou por inteiro. E é por isso que dá errado muitas vezes. Porque evangelho, irmão, é all-in, é tudo ou nada. Ou você está de cabeça, ou você nem começa. Ou você mergulha e fala, você é tudo em mim. Toda a minha esperança está em você. Eu não tenho para onde ir se não for o Senhor. Eu não tenho o que fazer se não for o Senhor. Irmão, pastor, você está na América, o que você tem sonhado? Irmão, eu tenho sonhado uma igreja para as nações, uma conferência que vai trazer pessoas de outras nações. Eu tenho sonhado numa igreja que vai tocar a cidade. Eu tenho sonhado em famílias sendo tocadas aqui. Agora entenda isso. Por que você crê que isso vai acontecer? Porque não é por minha causa. Minha maior preocupação é não atrapalhar o que Deus está fazendo. É simples assim. Se lançar naquilo que Deus chamou para viver. Hoje eu compartilhei nesse post. Se você não viu ainda, vê depois, comenta lá, marca alguém. Eu falei, sabe, não existe plano B. Na verdade existe sim. O plano B é fazer o plano A dar certo. Então você vai falar, você vai me ajudar a pregar, vai falar de novo para quem está do seu lado, só para não esquecer. Diga, você não vai parar. Isso, diga, você não vai parar. Você não vai ficar no meio do caminho. Terceiro motivo pelo qual a gente muitas vezes se frustra, se cansa. Tem alguém que está recebendo algo de Deus? Isso aqui é o motivo pelo qual muitos casamentos estão em crise. Muitos pais têm tido problemas com seus filhos. Por que às vezes a gente está cansado e deseja parar, pastor? Porque a gente tolera o que não deveria mais fazer parte da nossa história. Pessoas têm pensado em desistir porque toleram aquilo que não deveria mais fazer parte da história. Ei, deixa eu te falar uma coisa, você é responsável por tudo aquilo que tolera. Se existe uma crise no teu casamento e você tolera, você finge que não está vendo, você é responsável por ela. Se seus filhos não te respeitam e você tolera, é só questão de alguns anos passarem para que eles façam com você aquilo que você tinha horror quando via outros filhos fazendo com outros pais. Se você não é generoso com as coisas de Deus, se em algum momento você achar que Deus não tem te dado mais tantas sementes quanto dava, irmão, você é responsável por aquilo que tolera. Durante muito tempo você negligenciou semear e agora você está pedindo para que Deus te dê a colheita. A palavra de Deus diz, aquele que dá a semente ao que semeia. Negligenciamos ofertas por anos, negligenciamos cuidar do nosso casamento por anos, negligenciamos o nosso chamado por anos, negligenciamos voluntariado e serviço à nossa igreja por anos, negligenciamos até cuidado com os nossos pais por anos, e aí depois de algum tempo a gente quer que Deus faça em semanas aquilo que nos últimos 10 anos a gente não se preocupou em fazer. Irmão, você é responsável por tudo aquilo que você tolera. Você está comigo? Diga amém. Eu sei, é difícil falar amém para isso, mas é uma verdade. Hebreus 12:1, olha o que a palavra de Deus diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Se puder, fecha a porta lá do lounge, por favor, gente. Me ajuda aí que o funk está entrando com força aqui. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O autor de Hebreus está dando algumas chaves para a gente. Você está comigo? Logo no final ele diz, para que vocês não desanimem nem se cansem. Irmão, preste atenção nisso. Se ele está dizendo, você precisa fazer algumas coisas para que você não desanime nem se canse,
Se você está desanimado ou cansado, você precisa prestar atenção no que a palavra está dizendo. Qual é a chave que o autor de Hebreus está dando? A primeira chave que ele compartilha: se livra daquilo que te atrapalha. O autor de Hebreus, em outras palavras, está dizendo: você precisa fluir de forma mais leve. Não vai ser fácil, mas pode ser leve. Você pode declarar isso? Diga: não vai ser fácil, mas pode ser leve. Como que pode ser leve, pastor? Simples. Desliga o modo comparativo. Desliga o modo comparativo e liga o modo contemplativo. Para de olhar para aquilo que você ainda não tem e o outro recebeu, e começa a celebrar aquilo que Deus te deu. Desliga o modo comparativo e liga o modo contemplativo. Irmão, eu sou um cara muito difícil de fazer isso, mas esses dias eu olhei o Instagram e por um momento eu percebi que uma seta entrou e eu comecei a querer me comparar. Aí eu tive que falar para mim mesmo: irmão, calma, vocês têm 7 meses, esse ministério tem 7 anos. Vocês são estrangeiros numa terra estranha, esses caras estão em casa. E aí eu fui de forma prática me convencendo. Faz sentido para alguém? Agora deixa eu te falar uma coisa: não faz sentido para Deus. Você sabe por quê? Porque eu não preciso ficar me convencendo, porque ainda assim isso é uma comparação. Eu estou dizendo: eu sou assim, mas ele também é assado. Eu estou vivendo isso, mas ele também viveu aquilo. Eu estou fazendo assim, mas ele também. Deus falou: ei, você não tem que se comparar. Deixa eu te falar uma coisa: se você observar o que eu estou fazendo, você vai ter prazer naquilo que você está vivendo. Esquece aquilo que está do teu lado e olha para aquilo que eu dei para você. Por que os irmãos vendem José? Porque ele tinha uma capa colorida. Os irmãos tinham a bênção de serem filhos de quem eram também, mas a capa colorida daquele cara fez com que eles abrissem mão de tudo que eles poderiam receber do pai. O irmão que foi vendido se tornou governador. A Bíblia diz que anos depois, quando eles chegam diante de José, eles não reconheceram José, mas José os reconheceu. Você sabe por que isso acontece? Porque quem caminha com Deus está sempre evoluindo, irmão. Os irmãos olharam para ele e nem conseguiram reconhecer. O José que governava já estava muito distante do José que foi vendido. Mas os irmãos foram reconhecidos de pronto. Você sabe por quê? Porque nada mudou. Quem vive debaixo de jugo de comparação não avança, não rompe. Por quê? Porque você está pesado, irmão. A comparação te fez pesado demais para fluir. A comparação rouba de você a alegria todos os dias sem você perceber. Você está na casa que um dia você sonhou, mas agora não é tão prazerosa, porque não é tão boa quanto a casa que a sua amiga tem. Você está vivendo um tempo de romper no teu ministério, mas você não tem tanto alcance quanto um amigo que começou o ministério com você tem, e aquilo começa a roubar você. São sugestões. O inferno trabalha através de sugestões. Um momento que você der abertura para que aquilo ali encontre espaço, irmão, aquela semente ela vai frutificar um dia, e os frutos são amargos. Faz sentido para alguém? Eu não lembro quem disse essa frase, mas é uma verdade. Ele diz: eu não posso impedir que os corvos sobrevoem a minha plantação, mas eu posso impedir que eles pousem. A gente não pode impedir que esses tipos de sugestões estejam sobre a nossa mente, mas você pode impedir que eles encontrem espaço para frutificar. Então quando a palavra está dizendo: olha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. O que nos atrapalha? Todo peso, comparação, todo peso de pecado. Logo depois ele diz: e do pecado que nos envolve. Irmão, entenda isso: a graça nos libera do pecado que cometemos, mas nos dá autoridade para não pecarmos mais da mesma forma que pecávamos. A graça não é uma autorização para continuarmos em pecado. A graça significa que aquilo que nos aprisionava não aprisiona mais. Aquilo que nos paralisava não paralisa mais. Aquilo que nos sugava não suga mais. Aquilo que nos mantinha em cadeias não nos mantém mais. Porque se o Filho de Deus nos libertou, verdadeiramente somos livres. Você pode celebrar Ele no seu lugar. Ele diz: olha, abra mão daquilo que te atrapalha, daquilo que te mantém pesado, abra mão do pecado que te envolve e corra com perseverança. E aqui está uma outra chave poderosa, irmão. A gente poderia pregar só sobre Hebreus 12. E corram com perseverança a corrida que te foi proposta. Presta atenção nisso. Por que é tão poderoso isso? Porque tem gente correndo a corrida que Deus propôs para o outro. E o problema de você tentar fluir numa unção que não recebeu é que até que recebeu pode ser retirada. Você quer um exemplo? A Bíblia diz que Saul estava prestes a enfrentar uma batalha. E alguns talvez vão dizer: pastor, unção irrevogável. Ok, eu também acredito nisso, mas entenda o princípio.
Você pode não fluir naquilo que recebeu. Você pode ter recebido dons, talentos, chamado e não conseguir frutificar naquilo que Deus chamou para fazer. Alguém conhece alguém assim, que tinha um ministério extremamente frutífero e parece que parou no tempo? Porque em algum momento a gente começa a querer correr a corrida do outro também. Sabe qual é o problema? Se você estiver correndo a corrida do outro, ninguém vai poder correr a sua por você. Nações que você tocaria não serão tocadas. Pessoas que ouviriam o evangelho através de você talvez não vão ouvir. Como vão ouvir se não há quem pregue? Irmão, entenda isso em nome de Jesus, cara. Saul está diante de uma batalha. A Bíblia diz que o sacerdote demorou para chegar. E ele então se antecipa. Ele vê que os homens estão fugindo do campo de batalha. Os homens estão com medo. Então o Saul fala: ei, faz o seguinte, traz os elementos do sacrifício. Os soldados perguntam: Saul, você tem certeza? Você não pode fazer isso, você é rei, não é sacerdote. Traz os elementos do sacrifício, eu vou fazer. Então ele vai e oferece o sacrifício. A Bíblia diz que logo depois, o profeta chegou. E quando ele vê o que aconteceu, ele fala: Saul, por que você fez isso? Se não tivesse feito, o seu reino seria estabelecido para sempre. Mas como você fez, Deus já está levantando agora um homem segundo o seu coração. Saul quis fluir numa unção que não recebeu, e até o que tinha perdeu. Presta atenção nisso em nome de Jesus, irmão. Ninguém pode fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Então não deseje o chamado do outro, porque Deus desejou fazer esse chamado em você. Quando a gente se compara, basicamente a gente está dizendo para Deus: Deus, no seu lugar eu teria feito melhor. Quando a gente fala: eu queria fazer como Ele, eu queria ser como Ele, eu queria fluir como Ele, a gente está dizendo: Deus, você fez algo errado quando você me fez. Eu teria feito melhor no seu lugar. A gente continua com Hebreus 12, para que você não me deixe sozinho aqui, eu preciso terminar essa mensagem. Mas a Bíblia diz: a gente precisa correr a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. E aqui tem mais uma chave, ele diz: autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. O autor de Hebreus está dizendo: ei, Jesus suportou vergonha, suportou desprezo, humilhação, traição. Você sabe por quê? Pela alegria que lhe fora proposta. Basicamente, o que o autor de Hebreus está dizendo aqui: quando Jesus estava na cruz, o olhar dele estava em você, e por isso ele foi até o final. Quando Judas traía Jesus, o olhar dele estava naquilo que o Pai prometeu, e por isso ele foi até o final. Deixa eu compartilhar uma chave para você. Enquanto o nosso olhar estiver na alegria que Deus nos propôs, as circunstâncias não conseguem nos roubar mais de Deus. Pastor, você está no meio de uma obra, está enfrentando um problema com a tua casa, irmão. Minha alegria que foi proposta é outra. Deus não me prometeu que eu não teria instabilidades. Deus prometeu que traria uma geração por herança, e eu estou vendo isso se cumprir. Pastor, no meio da construção da igreja, vocês estão enfrentando tantas dificuldades com questão de documentação, irmão. Pela alegria que me foi proposta, eu não vou olhar para os gigantes mais do que eu olho para as promessas. O único momento que você tem que parar para olhar para os gigantes é para saber onde é que está a testa dele, acertar e continuar seguindo. Irmão, entenda isso em nome de Jesus. Pela alegria que lhe foi proposta, a sua casa se mudou para cá. Pela alegria que lhe foi proposta, missionários se entregaram para a morte durante o avivamento dos morávios. Pela alegria que lhe foi proposta, missionários americanos invadiram o Brasil décadas atrás, e o fruto desse avivamento a gente está vendo hoje. Pela alegria que lhe foi proposta, pessoas enfrentaram a morte, perseguição, calúnia, humilhação, para estabelecer aquilo que Deus os chamou para fazer. Não tem sentido, irmão. Só quem é um pastor local, só quem é um ministro integral sabe. A conta não fecha. Se não fosse um chamado eterno, não faria sentido fazermos o que a gente faz. Você ganha menos do que ganharia, você passa mais dificuldade do que passaria. Você tem que ficar o tempo inteiro enfrentando gigantes e motivando quem está enfrentando também. Irmão, por que ministros integrais em alguns momentos desistem? Por que a gente vê no último ano pastores se suicidando? Porque talvez em algum momento esqueceram da alegria que lhe foi proposta. A Bíblia está dizendo: Jesus suportou a cruz, a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Pai. Por quê? Porque existia uma alegria que lhe foi proposta. E lá no final conclui Hebreus 12 dizendo: pensem bem naquele que suportou tudo isso, para que vocês não cansem nem se desanimem. Você pode dizer glória a Deus por isso?
Tiago 4,7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Olha que chave poderosa. Tiago está dizendo aí, submeta-se a Deus. Tem gente que não entende a plenitude disso aqui e quer cumprir uma parte só do princípio. Eu vou resistir ao diabo e ele vai fugir de mim. Não. Não adianta resistir ao diabo se você não submeter a Deus. Eu já vi isso acontecendo inúmeras vezes. Em momentos de libertação, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Pessoas que vão tentar expulsar demônios em nome de Deus, mas o próprio Deus não os conhece. É difícil você tentar fazer com que o diabo se aparte de você, se você não se submeteu a Deus. Ele fala: desculpa, mas eu não sei quem é você. Momento bem crente agora, mas algum pastor aqui já viu isso acontecer? Alguém vai ministrar libertação e o cara fala para quem está ministrando: eu não sei quem é você, irmão. Eu conheço Paulo, eu conheço fulano, mas você eu nunca vi. Essa chave que a palavra está compartilhando com a gente é: ei, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. A quarta chave que eu quero compartilhar, e eu juro que eu já estou terminando. Por que às vezes a gente está cansado? Por que momentos a gente pensa em desistir? Talvez alguém que está nesse auditório está dizendo: pastor, desculpa, não faz sentido para mim essa mensagem. Eu estou no melhor momento da minha vida. Irmão, eu estou compartilhando com você chaves que vão ser preciosas no momento que você mais precisar. O quarto motivo pelo qual a gente muitas vezes se cansa é porque nos desgastamos tentando provar para quem não merece aquilo que a gente não precisa. Provérbios 19:11, olha quanta sabedoria. Provérbios 19:11 diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, mas a sua glória é ignorar as ofensas. A sabedoria do homem lhe dá paciência e a sua glória é ignorar as ofensas. Você precisa escolher quem te justifica. Tem momentos em que você vai ser caluniado, afrontado. Tem momentos que você vai ser coagido, vai ser desacreditado. Tem momentos que você vai ser questionado. Você precisa escolher quem te justifica. Tem momentos em que pessoas não vão acreditar que você carrega aquilo que Deus diz que você carrega. Você precisa escolher quem te justifica. Davi sequer foi cogitado para estar na casa quando o profeta veio liberar a unção, mas precisaram chamar ele no meio do campo. Por quê? Porque Deus não se engana com aqueles que ele chama. Davi está no meio de vocês? Não. Então manda chamar, porque é ele quem eu vou ungir. Então quem escolhe Deus como aquele que justifica não precisa se desgastar tentando provar para quem não precisa aquilo que ele não merece. Irmão, por que às vezes a gente está cansado? Porque a gente está tentando dar respostas a perguntas que ninguém fez. Hora ou outra eu dou um conselho assim para pessoas e falo: pastor, eu estou querendo falar isso. Irmão, você vai tentar responder o que ninguém está perguntando. Às vezes o cara tem milhares de seguidores e fica se desgastando tentando dar indireta para uma pessoa. Irmão, você está se expondo para milhares para tentar falar com um. Você está se desgastando. Sabe outra coisa que eu aprendi? Você não precisa se justificar. Você sabe por quê? Porque os inimigos nunca acreditarão no que você fala. Os amigos não precisam que você fale. Eles sabem quem você é. É por isso que se justificar não faz sentido. Você não vai mudar a ideia de quem te odeia e você não precisa convencer quem já te ama. Não faz sentido. Você está comigo? Diga amém. Quando você fica em silêncio, irmão, Deus compra a sua briga. Salmos 31 diz: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamarei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer da cova e devolveste minha vida. Então cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura por um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Ele conclui dizendo: por isso, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode aplaudir Jesus por isso? O choro pode durar uma noite, irmão, mas eu vim dizer: você não vai parar, porque a alegria vem pela manhã. Deus é fiel para renovar você. Deus é justo para proteger você. Deus é poderoso para esconder você. Deus é amoroso para fingir que aquilo que um dia te separou dele não existe mais. Como assim fingir? Porque as coisas velhas passaram, ficaram para trás. Deus conhece o teu passado, mas ele te trata como se ele nunca tivesse existido.
E permito usar aspas para que não venha nenhum hater teológico encher o saco depois. Mas é basicamente isso. É como alguém que perdoa uma traição. Os dois sabem que houve, mas vão viver a vida inteira como se nunca tivesse existido. E a cicatriz, ela está aqui. Mas eu nunca vou jogar na sua cara aquilo que você fez. Você sabe por quê? Para mim é como se nunca tivesse sido feito. É esse tipo de relação que a graça escandalosa de Jesus estabelece. Pega aqueles que... Cara, é muito interessante, porque Jesus é o único que poderia me julgar, mas foi justamente quem morreu por mim. Jesus é o único que poderia te julgar, irmão, mas foi o único que morreu por você. Por que desistimos? Quinto ponto que eu quero compartilhar com você. Se alguém está recebendo algo de Deus, diga amém, glória a Deus por isso. Por que desistimos? Porque vivemos entre os extremos. Olha para mim, eu já estou finalizando. Vivemos entre os extremos. E eu sou um cara que é muito assim. Ou é 8 ou 80. Então você quer viver o chamado? Fala, eu vou abrir mão de tudo. Eu vou para a África. Eu vou para, sei lá, esqueci o nome agora, onde as pessoas têm hanseníase. Eu vou ajudar nos leprosários. Eu vou para o lugar mais pobre do mundo. Só que aí o teu chamado não acontece, algumas coisas dentro da igreja não acontecem, e aí daqui a pouco você se frustra e vai para o outro extremo. Não quero mais saber de Deus, não quero mais saber do meu chamado, não quero mais saber de igreja, não quero mais... Irmão, entenda isso. Entre 8 e 80 existem 72 níveis diferentes. Entre 8 e 80 existem 72 níveis diferentes. A palavra de Deus diz, olha, vocês não receberam espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Eu falei sobre isso esses dias. Tem pessoas que dizem, você não precisa ser intenso, é mais importante ser constante. Desculpa, mas eu prefiro ser constantemente intenso, intensamente constante. Então a gente precisa entender que viver entre os extremos vai gerar morte em algum lugar. Me preocupa quando alguém começa na igreja e quer fazer tudo o tempo inteiro, toda hora, e eu me preocupa. Por quê? Porque a mesma intensidade que ele tem, se gerar desequilíbrio na primeira frustração que ele tiver, ele vai sair também. Pessoas que olham para alguém e colocam toda a expectativa como se aquele cara fosse o próprio Deus. Em algum momento esse cara vai te frustrar e você vai se ferir com Deus, porque na verdade se feriu com alguém. Pessoas recebem palavras que nunca foi Deus quem liberou, promessas que nunca foi Deus quem fez. O tempo passa, a promessa não se cumpre, pessoas se frustram dizendo, Deus não cumpriu o que me prometeu. E Deus está do trono dizendo, nunca te prometi isso. Esse é o problema de andar na reserva, falei sobre isso semana passada. O problema de andarmos na reserva é que perdemos o direito de escolha. A gente está tão vazio de direção, de palavra, de unção, de relacionamento, de intimidade, que a primeira palavra que vier a gente se agarra como se fosse de Deus. O primeiro relacionamento que vier a gente se agarra como se fosse o próprio Deus que tivesse dado. A primeira porta que se abre a gente se agarra como se fosse o próprio Deus que tivesse aberto. A primeira proposta que aparece a gente se agarra como se fosse o próprio Deus que estivesse liberando. E tem pessoas se frustrando porque em algum momento foram de cabeça naquilo que Deus nunca chamou para mergulhar. Você está comigo? Diga amém. Colossenses 1:22 diz, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Agora aqui tem uma chave, ele diz, desde que, você pode repetir isso comigo? Diga, desde que. Ele diz, olha, Jesus te reconectou com o Pai, através do sacrifício dele na cruz. E agora em Cristo, você foi feito livre, santo, inculpável, desde que continue alicerçado e firme na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho. A palavra de Deus está dizendo, ei, você vai ser santo, inculpável, livre de qualquer acusação, você vai ser invencível desde que permaneça firme e alicerçado na fé. Deus está falando, ei, você vai viver as promessas desde que não se afaste dos meus caminhos. Deus está falando, você vai viver aquilo que eu prometi desde que não permita que nada venha roubar de você a esperança que um dia você recebeu. Deus está dizendo, ei, você sabe qual é a esperança que nos mantém firmes? É que aquele que veio e morreu no nosso lugar, ao terceiro dia ressuscitou. Essa é a esperança que nos move, a esperança de que nem a morte paralisou Jesus, então a morte não vai nos paralisar também. O pecado não paralisou Jesus.
Pastor, mas Jesus não pecou sim, mas a palavra diz, aquele que não cometeu pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não cometeu pecado, mas morreu numa condição de pecado. Jesus morreu como pecador. Então a Bíblia está dizendo aí, Jesus morreu numa condição de pecado, de julgo, de juízo, de doença, de enfermidade, nada disso paralisou ele. Então Deus está dizendo para a gente aí, permaneça firme nessa esperança. E aí ninguém vai poder paralisar você. Você está comigo? Diga amém. O instrumental pode subir. Me ajuda a pregar. Preciso terminar. Eu queria pregar um pouco mais. Alguém está recebendo algo de Deus essa noite? Hebreus 10:36 diz: vocês precisam perseverar. Irmão, pelo amor de Deus, essa mensagem vai fazer sentido para alguém. Hebreus está dizendo aí, você precisa perseverar. Você precisa permanecer. Você não vai parar. A palavra está dizendo, você precisa perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Tem passagens que parece que a gente não lê, cara, porque tem detalhes que fazem toda a diferença aqui. Está dizendo, ei, de modo que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. E tem gente questionando, Deus, por que aquilo que você prometeu não vem? Porque aquilo que eu te pedi você não faz. De modo que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Tem algum justo aqui, pelo amor de Deus? E se retroceder, eu não me agradarei dele. Mas nós, porém, você pode levantar sua mão e declarar isso comigo? Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos. Declare isso comigo, diga, mas nós somos daqueles que creem e são salvos. Irmão, a palavra está dizendo aí, nós não somos daqueles que uma vez tocando no Santo dos Santos vão voltar atrás. Não. Nós vamos permanecer e o nosso pedido é, me deixa ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Nós não somos daqueles que vem um milagre como esse que essa igreja está vivendo e em algum momento vai reclamar, Deus, mas não foi do jeito que eu quis, mas não foi da forma que eu esperava. Não. Deus, nós colocamos a mão no arado e não vamos voltar atrás. Nós começamos a experimentar a Tua vontade e não vamos voltar atrás. Nós começamos com águas nos nossos pés, depois nos artelhos, depois nos joelhos, mas nós queremos mais de Deus. Você não vai parar, você não vai retroceder. Enquanto Deus for a Tua justiça, enquanto o Senhor for a Tua esperança, enquanto Ele for a Tua alegria, vão te procurar, mas não te alcançarão. Vão fazer armas contra você, mas elas não